Então, para preparar nosso ambiente psíquico, eu trouxe um livro que creio, não sei, talvez alguns conheçam, mas eu suponho, a suposição, livre da minha parte aqui, tá? Me corrijam, que a maioria não deve conhecer. Esse livro, ele se chama A Imitação do Cristo, de um monge, de um padre da Idade Média, chamado Tomás de Kempis, tá? Olha que livro belíssimo, gente. E eu fiz questão de comprar uma edição de capa dura, que eu vou mexer demais. A capa dura resiste mais ao estilo Ricardo de ser. Pega o livro, leva para cima, leva para baixo e tal. Mas você consegue esse livro gratuitamente, porque como ele foi escrito no século XV, então ele é livre de direitos autorais. Obviamente, se você quiser comprá-lo, ele é barato, você consegue acessar facilmente aí, né, na internet, mas consegue baixá-lo também. Isso não é pirataria, né, porque é livre de direitos autorais, pela antiguidade da obra. Deixa eu te explicar. Acho que é importante fazer um contexto. Quem foi Tomás de Kempis, né? Eu sempre gosto, quando eu trago um livro novo para vocês aqui, de contextualizar. Esse livro, gente, ele foi durante muito tempo o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia, só para vocês terem noção da importância dele. Muita gente não sabe disso, né? Mas durante séculos, ele foi o livro mais multiplicado no mundo depois da Bíblia. Só para vocês terem ideia, ele tem mais de 1000 traduções. 1000 traduções. Vocês acreditam? Mais de 1000 traduções. Então, assim, é uma obra monumental. E quem que foi? Tomás de Kempis, ele foi um padre, né, alemão, que serviu numa ordem holandesa durante 70 anos. Então, assim, foi um ministério longo dele, né? E ele transcrevia livros e publicou mais de 40 obras e tal. Mas a obra-prima foi essa obra aqui, Imitação do Cristo. O que é essa Imitação do Cristo? Ele registrou em mensagens, e nós vamos ler bastante sobre isso aqui, insights poderosos para você ter uma vida como a do Cristo. Então, e o que eu gosto do Kempis, e não é à toa que ele foi lido e continua sendo lido até hoje, de maneira muito ampla no mundo todo, em diversos idiomas, porque ele escreve de maneira muito fácil, entendeu? Muito simples da gente entender. Obviamente, vamos sempre contextualizar, esse livro foi escrito no século XV, Kempis, ele era monge católico, então, claro que tem linguagens específicas da questão católica do século XV. Você tem que adequar. Não é besteira, isso é bobagem. É como quando eu leio aqui o Dhammapada, que foi escrito há 2.400 anos atrás, é um livro budista, tem linguagens específicas, né? E assim por diante. Eu leio livros espíritas, tem a linguagem específica do livro espírita. A gente lê a Bíblia, tem a linguagem específica da época que aquele livro que a gente está lendo foi escrito. Então, a essência desse livro é muito boa. Então, nós vamos estudar, para quem quer aí tomar referência, hoje, o capítulo 14 dessa obra monumental, A Imitação de Cristo, por Tomás de Kempis. Capítulo 14. Fechado? Capítulo 14. Evite julgamentos precipitados. Volte sua atenção para si mesmo e tome muito cuidado para não julgar as ações dos outros. Ao julgá-los, trabalhará em vão, cometerá erros com certa frequência e pecará facilmente. No entanto, ao julgar e examinar a si mesmo, fará algo sempre muito benéfico. Pronto, já começou chapuletando e falando a mesma coisa que o Espírito de Verdade falaria, olha que interessante, hein? No século XIX. Mesma lógica. Eu vejo uma conexão direta do Livro dos Espíritos com muitas das falas de Tomás de Kempis. É muito interessante, né? Ele fala, cuidado, não julga não. Jesus falava, né? Não julgueis para não ser julgados, né? Toma cuidado. Geralmente acreditamos que as coisas são da forma como desejamos, mas a verdadeira perspectiva se perde muito facilmente em meio aos nossos sentimentos. Se Deus fosse o único objeto de nosso desejo, não seríamos tão facilmente perturbados pelas objeções feitas em relação às nossas opiniões. Mas geralmente, algo dentro ou fora de nós acaba por nos atrair ou nos influenciar. Muitos, sem perceber, procuram a si mesmos em tudo que fazem. Aqui, ó, presta atenção! Olha que frase mais profunda, hein? Escrita no século XV, vê se isso não é atual. Muitos, sem perceber, procuram a si mesmo em tudo que fazem. Estes parecem até estar em paz quando as coisas acontecem de acordo com seus gostos e desejos. Mas, se assim não forem, logo ficam perturbados e tristes. As diferenças de sentimento e opinião muitas vezes dividem amigos e conhecidos,
mesmo aqueles que são religiosos e devotos. Olha Tomás de Kempis falando, olha o perigo do ego. Na época, a palavra ego não existia, tá? Porque ego é uma estrutura que Freud traria depois, né? E a psiquiatria, em suas amplas abordagens, e a psicologia depois ajudaria a aprofundar. Então não existia esse nome, mas ele está falando do ego aqui. Ele está falando do eu humano. O que ele está dizendo? Mesmo entre religiosos, entre pessoas que estudam o evangelho, que querem acertar, esse ego é forte. Então a gente tende a querer se enxergar nos outros. Esse é o problema, por isso a gente julga. Não é? Eu convivo com você, olho para você, e aí eu quero que você seja igual a mim. Eu vou me enxergar em você. Aí eu começo a achar que o que é legal para mim tem que ser legal para você. Que o que eu gosto de comer, você tem que gostar de comer. O meu estilo de vida tem que ser o seu estilo de vida. E aí começa a confusão. Por quê, gente? Porque você é você e eu sou eu. Simples assim. Ponto. Vamos de novo? Anota aí. Você é você e eu sou eu. A gente pode ser irmão, nós viemos do mesmo pai, da mesma origem, né? Do mesmo pai e mãe, que é Deus, mas você é você. Você tem individualidade, tem uma bagagem espiritual e eu sou eu. E essa loucura de achar que eu tenho a verdade e você não tem, é loucura mesmo. Ninguém evolui espiritualmente julgando. Não tem a menor condição. Depois eu vou contar uma história para vocês sobre isso em Jesus no Lar. Me lembra aqui, se eu esquecer, que eu quero contar sobre julgamento. O caso do sujeito, que ele ia e voltava para o mundo espiritual e ele não conseguia ir para o planeta, um plano superior, por causa de um detalhe. Me lembra aqui que já eu conto se eu esquecer. Lembrando que hoje eu estou estudando pela primeira vez o livro A Imitação do Cristo, de Tomás de Kempis, um dos livros mais lidos da história, hein? Depois da Bíblia. Tá? Maravilhoso. É difícil abandonar um antigo hábito e ninguém quer ser levado para além de sua própria visão. Tá vendo? A chapuletada do Tomás de Kempis. Ele chapuletou lá atrás, está doendo aqui agora. O que ele está falando aqui? Acorda aí, ô distraído. É difícil você abandonar um hábito, lógico, porque ninguém quer ser levado além da sua própria visão. O que é isso? Preguiça, orgulho, vaidade. Eu não quero abandonar um hábito que é ruim, por quê? Porque eu vou ter que admitir que eu estou errado. Eu vou ficar com vergonha, entendeu? Eu tenho medo de ser rejeitado. Você descobrir o meu defeito, você descobrir que eu fiz uma coisa errada, de repente eu fico com vergonha. Você vai ver minha fragilidade. Aí eu prefiro fingir que eu sou quem eu não sou do que admitir um erro e melhorá-lo. Isso não é orgulho? Olha a escravidão. Cuidado, gente! Cuidado, não tenha compromisso com o erro. Não tenha. Não tenha. Todos nós somos extremamente vaidosos. Não sei você, mas eu sou. Todos nós somos extremamente orgulhosos. Não sei você, mas eu sou muito. Todos nós somos extremamente egoístas. Não sei você, mas eu sou demais. Todos nós temos um monte de problemas emocionais. Não sei você, eu tenho um monte. Todos nós estamos longe de sermos santos. Não sei você, eu estou extremamente distante. Então, amigo, se você é um doente e está no hospital chamado Terra, às vezes é um sanatório, né? Nós temos que pensar se a Terra está mais para pronto-socorro, entendeu? Ou sanatório. Alguns de nós estão mais na ala psiquiátrica, não estou de brincadeira não, isso é muito sério. Outros na área de recuperação, mas todo mundo aqui é paciente, amigo. Todo mundo aqui é paciente. Então, se nós somos pacientes desse grande hospital, dessa grande universidade, dessa grande escola que é o planeta, olha o que Tomás de Kempis falava no século XV. Gente, isso é muito atual. Ele está falando o seguinte, você está se perdendo. Por quê? Porque você quer que os outros sejam do seu jeito, você se fecha para melhorar, porque você tem vergonha das suas fragilidades, porque você não aceita que pode melhorar, pode aceitar com a cabeça e com a boca, mas às vezes no coração não melhora. E aí a vida vai ficando assim, você vai andando ao redor do próprio círculo. E veja, hein, ele não falava de obsessão, ele não conhecia isso, ele não falava de questões de energias, mas nós podemos falar. Então você imagina, uma pessoa que vive desse jeito, ela vive limitada ao seu próprio julgamento, o que acontece? A vibração dela é muito baixa, não é? Se eu estou aqui o tempo todo te julgando, brigo com você, né, discuto com você, se eu estou aqui com raiva porque você não veste a roupa que eu visto, você não come da comida que eu como, sabe? Você não vota em quem eu voto, você não torce para o time que eu torço, você, sei lá, não gosta da religião que eu gosto, você não gosta do cantor, do estilo musical que eu gosto, eu estou com raiva de você e você de mim, porque você também tem o mesmo desejo. Gente, isso é infantilidade. A nossa vibração está aqui embaixo, ela baixa. Obviamente, a gente vai ser um poço fértil para atração de obsessões. Entendeu? Que são o quê? Sintonias espirituais com seres que vão estar na mesma frequência vibratória.
de julgamento, entendeu? De ignorância da lei divina. E a gente faz isso o tempo todo. E eu vou chamar a atenção. Tomás de Kempis fala, olha aqui, ó, no parágrafo anterior, mesmo aqueles que são religiosos e devotos passam por isso. Você está entendendo? Então isso não é privilégio. Ah, não, porque fulano não conhece Deus. Sim, você pode conhecer intelectualmente, mas a gente ainda não vivê-lo internamente, porque é uma transição. Aliás, ontem, na palestra de ontem à noite, nós conversamos sobre isso. Para quem chegou agora, a gente estava falando mais cedo, eu fiz uma live surpresa ontem à noite, falando das 3 chaves da vida quântica. Lembra das 3 chaves? E aí a última chave, qual que é? A consistência, nós falamos disso. Não adianta você achar que você vai ter uma vida quântica porque você mudou XYZ de hoje para amanhã. Não, não vai. Isso é um projeto de vida. Sabe aquela pessoa que ela se alimenta bem durante uma semana? Não, agora eu já me alimentei bem, pronto, estou com a vida garantida. Não, se você comer besteira semana que vem, teu corpo vai reagir. Ah, não, dormi bem por uma semana. Agora eu posso dormir mal porque eu já garanti. Não, você não garantiu nada, você garantiu durante aquela semana. Não é? É todo dia, gente. Todo dia começa do zero. Zero tudo. Se você teve um dia espetacular, você fala, nossa, hoje eu arrebentei, né? Hoje eu mereço estrelinha. Me ofenderam, eu nem me incomodei. Nem precisei perdoar porque eu não me ofendi. Que chique, hein? Botaram o dedo na minha ferida. Eu me curei. Veio um problema. Fui resiliente. Uma pessoa precisou de mim. Dei orientação. Surgiu uma situação qualquer, eu fui sábio. Aí você chega no final do dia, que dia. Não? Você fala, que dia. Hoje eu sou o dia. Não é assim? Hoje eu estou muito bem. Que beleza. Aí você vai dormir. Aí você acorda amanhã. Começa tudo de novo. Primeiro que a gente não sabe se você foi todas essas coisas bonitas que você está dizendo que foi, né? Muitas vezes eu acho que fui e não me saí tão bem. Mas começa tudo de novo. Então, gente, exatamente de orar. A vigilância e a oração, elas são contínuas. Então, o que Tomás de Kempis está falando, isso é todo dia, gente. Não adianta você não ter julgado ontem. Hoje você está julgando. Não adianta agora, na hora do evangelho, você não está julgando ninguém, porque não tem nem ninguém do teu lado, né? Porque daqui a pouco aparece um, você já julga. Ah, esse cabelo. Né? Ah, não sei o quê. Peraí. Então, gente, nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado, porque, infelizmente, isso acaba o quê? Impedindo que nós possamos encontrar paz e leveza. É muito importante a gente ter a consciência, gente, que tudo é um processo. Isso mesmo, Zizi, é um processo, é um exercício constante. E aí o nosso Tomás de Kempis ele vai terminar essa reflexão dizendo o seguinte: se você confia mais em sua inteligência ou diligência do que na virtude de submissão a Jesus Cristo, dificilmente você se tornará um homem iluminado. Olha que profundo, hein? Aí eu lembro de Chico Xavier, porque Chico sempre falou a mesma coisa. Siga Jesus. Sempre Jesus. Emmanuel, quando começou a trabalhar com Chico, Chico jovenzinho, 20, 21 anos, começando, né, a existência, Emmanuel falou, se um dia algo que eu falar for contra Jesus e Kardec, esqueça o que eu lhe falei, fica com Jesus e Kardec. Obviamente, Jesus sempre em primeiro lugar, por ser quem é. Então aqui, veja, Tomás de Kempis, no século XV, fala a mesma coisa. Se você confia mais na sua inteligência do que na do Cristo, o que ele está dizendo? Se você acha que o seu eu humano, que você já é o bom da boca aí, entendeu? Porque você sabe meia dúzia de coisa, quer aprender uma besteira ou outra, e você acha que você sabe mais do que Jesus ensinou, então você não precisa seguir os ensinamentos, você não precisa refletir sobre nada, porque você já é autônomo, né, espiritualmente, pode ter certeza, a casca de banana está para todo lugar e você vai cair. Deus deseja que estejamos completamente submissos a Ele, com amor intenso, que se eleva acima de toda sabedoria humana. A oposição à sua opinião te perturba? Por quê? Ó, pum, 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 chapuletada. Como eu te disse, é um livro escrito no século XV. Eu vou me permitir a ousadia, pedindo desculpa a Tomás de Kempis, de trocar essa palavra por tudo que a gente aprende do Evangelho, né? Deus deseja que estejamos completamente submissos a Ele. A palavra submissão em português é muito pejorativa, né? Ela está muito atrelada a uma conotação de inferioridade, embora eu entenda o sentido que Tomás de Kempis falou. Vamos trocar essa palavra? Deus deseja que estejamos ligados a Ele na posição de filhos que confia plenamente na sua presença.
né? Porque o pai não quer. Qual que é o pai que quer um filho submisso? Eu não conheço nenhum. Eu conheço pai e mãe que quer um filho que obedeça, que siga as linhas nobres do bem, né? Então essa é a linha, gente. Se nós estamos aqui julgando, nós vamos ser julgados. Você pode ter certeza absoluta disso. Quando você olha para alguém e começa a falar, e fulano devia viver a vida dele desse jeito. Minha pergunta, você vive a vida dele ou dela, enfim? Você teve a infância e a adolescência dessa pessoa que você tá, né? Você tem a resposta de como essa pessoa devia viver a vida dela? Você come o que ela come? Você dorme onde ela dorme? Você convive com as pessoas que ela convive? E aí? Você tem noção dos dramas, das dúvidas, dos problemas que essa pessoa tem? E muitas vezes ela tem que lidar com isso sozinha ou sozinha? Então toma cuidado, porque quando nós, meus amigos, quando nós, né, temos o desejo premeditado, que é pior ainda, né, de denegrir a imagem de alguém, porque a gente se julga superior a esse alguém, porque você acha que você conhece a verdade, né? Você acha que você sabe o que é melhor para a vida dos outros, além da gente incorrer no erro gravíssimo de arrogância, que pode nos levar, né, a uma queda muito grande, a gente falta com a caridade, né, gente? Porque pensa bem, se você sente que você é melhor do que eu e você me vê no erro, você me julgar é estranho. Porque se você sabe mais do que eu, não é? Isso é a lógica. Vamos pensar, pensa comigo. Você não sabe mais do que eu da vida? Você não está vendo meus erros? Bem, se você sabe mais do que eu, você ama mais do que eu. A lógica é essa, não é? Se você ama mais do que eu espero que você me ajude, não que você me julgue. Entendeu? Eu não espero que você me jogue pedra, eu espero que você me jogue, estenda a mão. Não é essa a ideia? Se eu acho que eu conheço a vida melhor do que você, eu sou mais maduro, né? Eu tenho noção do que você devia fazer ou não, por que eu vou denegrir a sua imagem para os outros? Por que eu vou chamar você e vou te ofender? Qual que é a sensatez nisso? Eu não sei mais do que você? Então eu tenho o dever moral de te acolher. Né? Eu quero te orientar? Ok. Tentar ser sábio na maneira de fazer isso, de maneira respeitosa. Então a gente precisa analisar direitinho, né? É isso que Tomás de Kempis estava falando naquela época. Olha como isso é atual. Você concorda que esse capítulo podia ter sido publicado ontem, 2 horas da tarde, de tão atual que ele é? Então, meus amigos, esse é o problema. E aí o pinga-fogo gira em torno disso. Muitas vezes a vida que você e eu temos agora, capenga, meia boca, que a gente não gosta, é por causa do julgamento que a gente fez e ainda faz, sem perceber. Vamos de novo? Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, a vida que a gente reclama, que é meia boca, minha vida é assim, X, Y, Z, minha forma de viver é assim, essa parte disso, não tenha dúvida, é por causa de julgamento que você fez no passado e provavelmente ainda faz no presente e nem se dá conta. Porque o nem se dá conta é o problema maior. Porque como que você melhora algo que você não tem consciência? Entendeu? Porque tem aquele que tem consciência e não quer melhorar, mas ele tem consciência, sabe? Eu tô com um machucado aqui, eu tô vendo o machucado. Bem, o remédio está aqui na minha frente, eu posso não querer colocar, mas eu sei onde está o machucado e sei onde está o remédio. Agora imagina o seguinte, eu tô com um problema qualquer, tô com febre, tá certo? E eu não sei o que está causando a febre, você não sabe. A consciência, ela liberta a gente. Por isso, Tomás de Kempis fala da autoanálise. Pare de analisar a vida dos outros como se você fosse um censor ou uma censora e comece a fazer autoanálise. O Livro dos Espíritos nos fala da indulgência como uma forma de amor, não é? Ser indulgente. O que é ser indulgente? É não pesar os erros dos outros, mas focar no seu próprio aperfeiçoamento. Eu lembro de uma fala do Chico, ele adorava falar isso, né? Eu dou aos outros o direito de ser quem são, mas me obrigo ao dever de ser melhor a cada dia. Eita, meus amigos! Vamos de novo? Eu dou aos outros o direito de ser quem são, mas me obrigo o dever de ser melhor a cada dia. Porque esse é o ponto. Lembra, você é você. Eu sou eu. Eu não posso mudar você. Eu posso até querer, mas não vou conseguir.
Se você não quiser, eu não vou. Você pode querer me mudar, né? Você pode querer me transformar, você pode querer mudar a minha maneira de pensar, de sentir, você pode não gostar de mim, você pode sentir o que você quiser, mas eu sou o dono da minha vida. Eu sou o único que posso mudar. Se eu quiser. Se achar que devo. Você também. Entendeu? Então, assim, essa consciência. E, gente, isso é muito profundo. Eu não sei se eu estou conseguindo passar um pouquinho de nada que me toca, sabe? Que eu sinto. Isso é profundo demais. Cara, presta atenção quantos conflitos dentro de um lar acontecem porque o casal se julga o tempo todo. Você devia ter feito, você não me faz feliz, você devia ter feito assim, você devia ter feito assado. Pais e filhos, você tá assim, você é assado, você é uma péssima mãe, você é um péssimo pai, você não sei o quê, você é minha mãe. Gente, um se coloca na posição do outro. Amigos, amizades acabam. Pessoas se distanciam pela falta da empatia, pela falta da compaixão, sabe? De se importar com o outro de verdade, de não julgar, de tentar entender. Então, gente, isso é um baita de um desafio. É muito fácil julgar. Muito fácil julgar, não é? E a gente perde cada oportunidade. Domingo à noite, alguns aqui até já fizeram menção, né, a essa palestra. Eu fiz uma palestra no Grupo Cheiro em Belo Horizonte sobre julgamento. E aí eu fiz o estudo, né, de Mateus 7 e tal, que é a referência bíblica, né, em que Jesus fala do não julgueis. Uma das. E aí, na oportunidade, me lembrava de uma história que eu já contei para vocês e já contei nas pílulas também, faz um tempo, não sei se você vai se lembrar ou se você ouviu no dia, quando o Chico, ao ser convidado, né, para o lançamento de um dos seus livros, né, para uma tarde de autógrafos em Belo Horizonte, ele chega mais cedo numa livraria e ele encontra um rapaz que tinha chegado mais cedo ainda e não o conhecia. Estava querendo conhecer o Chico Xavier. Então o rapaz chega e fala com o livreiro, né, o cara que estava lá na livraria, assim, olha, quando o Chico Xavier chegar, você me avisa, porque eu quero cumprimentá-lo, né? Ele todo feliz, pô, vou conhecer o Chico, tudo bem, beleza. Era uma época, nós estamos falando aqui de década de 30, 40, muito tempo atrás, né? Não tinha internet. O Chico não era conhecido, não tinha fotos, não era nem televisão. Hein? Veja só como é que são as coisas. No meio desse processo todo, o Chico vai. Isso aconteceu em BH, né, aqui em Belo Horizonte. Aí o Chico está em BH, ele chega, vai na livraria, e aí o livreiro vai lá e chama, né, o rapaz que queria conhecer o Chico. Você olha, aquele que está ali, ó, aquele que está ali é o Chico Xavier. Tipo assim, fica à vontade para ir lá. Ah, o cara olhou bem e falou, olhou. Viu aquele sujeito baixinho, com aquele terno gigante, todo surrado, todo esculhambado. Ele imaginava, sei lá o que ele imaginava, mas ele imaginava outra pessoa, sabe? Uma pessoa, sei lá, estilosa. Sabe, ele criou, ele julgou, né? E criou uma imagem idealizada de como deveria ser Chico Xavier. Não podia ser aquele homem simples. Gente, vamos lembrar que o Chico, muita gente não sabe, ele trabalhava no Ministério da Agricultura, ele ganhava o equivalente sempre, a vida toda, a um salário mínimo. O Chico nunca pegou um centavo dos direitos autorais das obras dele, porque eram mediúnicas. É o dar de graça o que de graça recebestes, né? O que é mediúnico é gratuito. E o Chico sempre seguiu isso muito à risca. Graças a Deus, né? Então, assim, o Chico era pobre. Ele muitas vezes dependia de ajuda de amigos para comer. Amigos davam roupa, um amigo outro dava um terno. Tinha uma época que ele tinha 2 ternos. Enquanto ele usava um, lavava o outro. Usava um, lavava o outro. E muitas vezes o que lhe faltava, o que lhe sobrava por doação, ele doava. Chegava para ele doava. Chegava para ele doava. Veja só como é que são as coisas. Então o sujeito, ele idealizou quem era Chico. Então ele olhou para aquele cara baixinho, esquisitão, tinha nada a ver com a cabeça dele, que ele tinha pensado, até parece, tá tirando onda com a minha cara, né? Até parece que aquela é Chico Xavier. E ele não acreditou, não. Ele não acreditou. E aí ele vai e chega perto do Chico, ainda tira onda com o Chico, falou assim, ei, tudo bem? Aí o Chico, olá, né? Tudo jóia e tal. E ele falou assim, você acredita que aquele homem ali estava fazendo piada comigo? Ele mesmo? Ele me falou que você era Chico Xavier. Até parece que você, né, tem condições de ser Chico Xavier.
Olha a loucura que o ser humano chega, que eu e você chegamos quando a gente julga. Olha o ridículo que a pessoa que julga passa o tempo todo sob o olhar atento do mundo espiritual. É ridículo. Aí o Chico, com muita compaixão, ele olha para ele e fala: até parece, né, que eu seria Chico Xavier. E dá risada. Então, assim, gente, quando a gente julga, a gente se expõe a situações ridículas. Porque o mundo espiritual vê. Eu tô aqui te julgando, o mundo espiritual fala: gente, que loucura. O Ricardo tá falando XYZ aqui nesse estudo, mas ele é o primeiro a estar julgando quem quer que seja. Olha que vergonha que eu passo. Aí, de repente, eu quero me impor a você. Que vergonha. Esse Ricardo é esquisito, é hipócrita. Ele fala uma coisa, faz outra. Você pode não saber de nada. E quem me segue espiritualmente? Me conhece. A mesma coisa é contigo. Você acha que você está se escondendo de quem? Gente, o mundo maior nos conhece. Nós temos sombras. Nós queremos fazer o bem, mas a gente faz o mal. Isso é uma sombra. Né? Você quer acertar, mas erra. E a vergonha não está nisso. A vergonha está em não querer mudar. A vergonha está em não querer olhar a própria sombra, ou em ver que ela existe e largar ela vai lá. O problema não é você ter problema, é ignorar o seu problema, entendeu? Então, toda vez que a gente foge, todas as vezes que a gente nega algo, isso cresce. E, meus amigos amados e queridos, é impressionante como muitos problemas nossos saltam aos olhos dos outros, mas a gente mesmo não enxerga. Faz sentido isso para vocês? É impressionante como muitos problemas nossos saltam aos olhos dos outros, mas a gente não vê. Eu tenho certeza demais, eu tenho certeza plena, absoluta, que provavelmente você deve conhecer pessoas, óbvio, que quando você olha e fala: gente, como o fulano é assim, e o fulano não sabe, ou ela não sabe. Você fala: meu Deus, olha como minha irmã tá desse jeito, papai tá assim, assim, assado, ou então o outro não sabe. Ou às vezes sabe, mas não tá nem aí. Então, se a gente tem esse olhar em relação aos outros, por que você acha que os outros não têm em relação a gente? Não é? Tomás de Kempis está falando para nós aqui no capítulo 14 cuidado, que ele lembra Jesus, né? À medida que a gente usar para julgar, nós vamos ser julgados também. A pedra que você joga no outro volta para você. E a luz que a gente oferta ao outro retorna também. Gente, é muito profundo isso, né? Nossa, mãe do céu, é muito profundo. É muito profundo. É simples de falar, parece óbvio, né? Vai viver. Vai viver. Não é? Eita, meus amigos!